Diga amém. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Amém, meus irmãos? Você entendeu a letra dessa canção? Ele veio, Ele morreu para nos salvar. Por isso que nós estamos aqui hoje. Não existe motivo para tristeza, para sofrimento, nem dor. Que a obra já foi feita e nós já somos livres. Amém? Senta, por favor, com alegria no coração. Nós vamos daqui a pouco participar dessa comunhão na ceia. E eu quero trazer para você uma palavra direcionada que vai inspirar você a ter essa proximidade com Deus. Nós estamos estudando aqui sobre o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, que aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, há um memorial diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E lá no versículo 18 ele fala que há uma diferença entre o justo para o ímpio e entre aquele que serve para o que não serve a Deus. Mas eu queria estudar com você hoje, um pouquinho. Nós vamos ficar só num livro da Bíblia hoje, tá bom? Livro de Esté. Abra sua Bíblia aí, Esté. Se você pegar os Salmos, que fica bem no meio da Bíblia, você voltar 2 livros é o livro de Esté. Fica facinho para você encontrar. Você abre em Salmos, você volta ao livro anterior, é o de Jó. E o livro anterior ao livro de Jó é o livro de Esté. Eu quero comentar com você hoje aqui um pouquinho a trajetória de alguém que temia ao Senhor e que quando veio a necessidade de entrar num propósito, ela tinha pessoas que entravam junto com ela diante de Deus por aquela causa. Só a priori, para a medida de informação, nós vamos estudar o capítulo 5 em diante, tá? Você pode deixar aberto no capítulo 5. Mas eu quero comentar o contexto antes do capítulo 5, só para a gente entrar na mensagem. Aconteceu naquela época, existe a fortaleza de Suzã, que era uma província que era governada pelo rei Assuero. Acho que muita gente aqui já deve saber dessa história, só que eu quero comentar com você as entrelinhas. Aí ele tinha uma rainha que estava ao lado dele, e ela era conhecida como Vashti, ou Vashti, dependendo da tradução da Bíblia. Mas é a mesma pessoa. Teve um determinado dia que o rei Assuero chamou a Vashti, ou a Vashti, até ele. Ela foi, ele fez uma petição e ela não obedeceu aquela petição que o rei havia feito. Aí o que acontece com ela? Ele tira ela daquele cargo, vamos usar esse termo, né? Porque a rainha, ela só podia chegar diante do rei quando era chamada. Apesar de ser esposa, né? De ter direitos para com ele, só entrava se ele autorizasse. Aí está lá o rei Assuero, se entristeceu com a Vashti e tirou ela do cargo de rainha. Colocou ela fora. Você não quer obedecer, então? Fora. Aí existia alguns judeus, povo de Deus, que estavam naquele lugar. E provavelmente eles foram levados para lá de que forma? Cativos, para servir. Aí tinha, dentre essas pessoas que estavam lá, depois que o rei destituiu ela do cargo de rainha, estava lá uma moça chamada Radassa. Você sabe o que significa o nome Radassa? Está dando uma pesquisada, né? Radassa quer dizer governante, mulher de influência, né? Segundo o nome dela é hebraico, né? Em Suzã, na fortaleza de Suzã, o nome dela foi mudado para Esté, né? Para a cultura deles lá. Mas lá em Israel, o nome dela hebreu era Radassa. Aí o que acontece? Ela está naquele lugar e surge uma situação. Ele disse, olha, eu quero que tragam aqui as moças, vamos fazer um concurso aqui e aí eu vou escolher uma para ser rainha. E quem foi escolhida como rainha? A Esté. Mas foi por um acaso aquilo? Aconteceu assim de uma hora para outra? Acredito que não. Existia um propósito em a Esté ter sido observada pelo rei Assuero e ter sido constituída como rainha. Não é só porque ela era bela, era formosa. Isso era um ponto positivo para reinar, né? Para ser rainha, para ser escolhida, precisava ter uma beleza. Ele ia escolher alguém também com essa característica. Só que não bastava isso. Ela foi escolhida porque Deus tinha um propósito, não apenas com ela, mas com o povo judeu que habitava naquela região. Porque lá na frente iria acontecer algumas situações.
Acontece que ela começa ali a estar como rainha, ao lado do rei. E um determinado dia chega aos ouvidos dela uma seguinte informação: olha, rei, o Mardoqueu, que é o meu senhor, era pai, tio, né? Foi quem criou ela, depois da ausência dos pais. Era um tio que acabou a criando. Esse homem teve essa responsabilidade de cuidar dela. Ele ficou sabendo que 2 homens, chamados Bigtan e Teres, eles se levantaram e eles queriam matar o rei. Quando chega isso para ela, ela vai diante da presença do rei e comenta sobre esse assunto. O rei vai lá, descobre aquilo que haviam preparado contra ele e manda matar aqueles 2 homens que procuravam a morte do rei. Ela estava ali por um propósito, sim ou não? Se não fosse ela, se fosse uma outra rainha que o Mardoqueu não tivesse acesso, provavelmente o rei haveria morrido. Aí tudo bem, o tempo vai passar, e aquele rei, ele tinha um chefe, um capitão do seu povo lá, que era conhecido como Amã. Aquele capitão, ele era responsável por liderar o povo, ele tinha confiança do rei. Ele tinha confiança que ele foi ganhando destaque, foi se tornando a segunda pessoa dele lá, naquele lugar. E aí ele vai crescendo e tal, e ele queria ser reverenciado. Todos os dias ele queria que as pessoas que chegassem ali no palácio, antes de entrar no palácio, fazer alguma coisa, reverenciasse a ele, o Amã. Aí diz a palavra que esse homem ficou muito chateado, porque todas as vezes o Mardoqueu não reverenciava ele. Mardoqueu não baixava a cabeça para ele. A única pessoa que Mardoqueu baixava a cabeça era para quem? Era para Deus, dos seus momentos de comunhão. Ele era um judeu raiz, praticante. Aí, essa situação vai desenrolar e esse homem fica com muito ódio. Se ele pudesse, ele mataria o Mardoqueu. Aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Um determinado dia, ele já estava, por aqui com ódio do Mardoqueu. E aí ele vai lá diante do rei: ô rei, tem um povo aí que é uma ameaça para a gente. Vamos assinar aqui um decreto que a gente extirpe esse povo do nosso meio. O rei Assuero foi lá e assinou sem nem provavelmente ler. E aquilo passou. Ficou promulgada a lei que os judeus deveriam morrer. Só que quando chega essa informação para o Mardoqueu, ele rasga suas vestes, veste o pano de saco. Era o costume que eles tinham na época, de chegar diante de Deus nessas condições de humilhação, para falar com Deus acerca das suas labutas, dos seus problemas. Aí ele chega assim, todo nesse sofrimento para Deus, e ele comenta isso também com quem? Com a rainha Esther. Repito, ela estava lá por um acaso? Não. Ele comenta isso com a Esther. A Esther fala o seguinte: olha, o senhor faz o jejum com os homens aí, e eu e as moças faremos aqui durante 3 dias. Se você lembrar, no final do ano passado, o pastor Jamil fez esse propósito aqui. Alguém lembra? 3 dias de jejum, eu quase morro. Estou vivo, graças a Deus. Fiquei 3 dias e meio sem botar uma gota de nada na boca, a não ser água, Mas foi bom. Aí foi uma experiência boa, Pretendo fazer novamente em breve, se Deus quiser, Nossa Senhora não atrapalhar. Mas brincadeiras à parte, entenda uma questão. Ela estava lá naquela posição, e quando chega aos ouvidos dela, eles querem matar o povo judeu, ela entendeu. Eu também sou judia. Por mais que eu esteja exclusa de ser morta, porque eu sou a rainha, mas o meu povo vai sofrer. Se o meu povo sofre, eu também sofro. Então não está certo isso aí. Ela vai passar 3 dias de consagração e o Mardoqueu também. O Mardoqueu lá com o povo, os judeus, ele era uma espécie de líder daquele povo lá, as pessoas ouviam o que ele tinha para falar. E lá ela no palácio chamou as moças, as concubinas, as servas dela lá, e começaram a orar, falar com Deus. Aí chega o capítulo 5, que eu quero ler com você o versículo 1. Diz assim, e sucedeu, pois, que ao 3º dia, já estava no 3º dia da consagração, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela fez o quê? Alcançou graças aos seus olhos, e o rei apontou para Esther o seu cedro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cedro. Então o rei lhes disse, o que é que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição?
até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e quem mais? E Amã. Hoje é o banquete que tenho preparado para o rei. Naqueles 3 dias de consagração em que ela estava falando com Deus sério acerca da situação dos judeus. Que a situação era de sentença de morte. Ela falou sério com Deus acerca daquilo, Mardoqueu de lá orando. E aí ela vai e se apresenta ao rei. Existia uma coisa naquela época. Ninguém se apresentava ao rei, ninguém chegava diante do rei assim, eu quero falar com o rei. Era o rei que mandava fazer o quê? Chamar. Era o rei que dizia, vem, eu quero falar com essa tal pessoa. Aí a pessoa ia lá e se apresentava. Sim, senhor, vossa excelência. Ninguém chegava diante do rei, nem a rainha. Mas a Bíblia fala que depois daqueles 3 dias, que ela estava naquela consagração séria, foi que ela foi diante do rei. E quando ela chega lá, uma das coisas que chama a atenção é que ele olha para ela e ele faz o quê? Estende o cedro. Era uma autorização para ela se apresentar. Ele estende o cedro, ela toca, e ele disse, rainha, qual é a tua petição? Ele já vai dizendo, já vai sendo muito direto, né? Geralmente os homens são mais diretos que as mulheres, né? As mulheres são meio prolixas. Elas demoram 30 minutos para falar uma coisa, para pedir uma coisa, né? Os homens não, é assim e pronto. O homem é mais breve, né? O homem não gosta muito de conversa. Tem uns que gostam de conversar, que nem eu. Outros não. Mas, voltando à questão. Ele estava lá, aí ele estende lá o cedro, ela toca, ele dá para ela uma autorização e diz, qual é a tua petição? Até metade do reino, se você quiser, a Bíblia diz que ela achou graças aos olhos dele, gente. Se ele foi por uma casa assim, Deus foi com a cara dela e gostou. Não. Ela já estava aquele tempo de consagração. Ela, por ser rainha, ela não se ensoberbeceu dizendo, eu vou chegar lá e vou resolver, porque eu sou a esposa do rei. Não, ela sabia que o negócio não era simplesmente com o rei. A questão era com quem? Era com Deus, gente. E é isso que muita gente às vezes não entende. Ela acha que o problema dela é só as pessoas. É a tal pessoa que não gosta de mim, é a tal coisa que a pessoa não vai com minha cara, que não me dá oportunidade, e por aí vai. Não, o nosso negócio é com Deus, gente. Para ela chegar diante dele, ela foi primeiro diante de quem? Diante do Pai. E quando chega lá, o que ele faz? Ele se abre para ela. O rei não tinha costume de fazer isso. O rei não tinha costume de agir dessa forma. E por que ele agiu daquela forma com ela? Porque ela era rainha? Ela tinha que ser beneficiada? Não. Isso foi porque Deus estava diante daquele propósito, gente. Ela temia a Deus. E nós lemos aqui, os que temem ao Senhor, eles estarão diante desse memorial. Ela fez a diferença naquele tempo em que ela estava vivendo. E ela vai lá, fala com o rei. Ela apresenta a ele a situação. Aí vem o seguinte, versículo 4. Versículo 4. Então disse Ester. Ele disse, até metade do reino, se você quiser eu te dou. Ela disse, se bem parecer ao rei, venha o rei e quem mais? E Amã. Hoje ao banquete que tenho preparado. Ela com certeza queria comentar o que estava acontecendo para que o rei ficasse ciente. Mas ela não chegou lá falando dos problemas assim de uma forma direta. Ela soube esperar o momento certo para tratar daquele assunto. Você está conseguindo entender? Tem momentos da nossa vida que às vezes nós chegamos numa oportunidade e às vezes não discernimos que aquele ainda não é o momento de tratar de determinadas coisas. Tem gente que na hora que ela tem a oportunidade de estar diante de uma autoridade, ela já chega lá pedindo mundos e fundos. É ou não é? Aí o que ela faz? Ela espanta. Ela não sabe preparar o caminho, ela não sabe buscar discernimento de Deus para saber o que ela vai fazer na situação, quando estiver diante. Ela chega diante do rei, ele diz até metade do rei. Você sabe o que é isso? É dizer, tudo que você pediu eu estou disponível. Se ela chegasse ali na hora e dissesse, eu quero a libertação do meu povo, na mesma hora ele faria o quê? Ele daria. Ele é rei. Só que aquele momento não era um momento oportuno. Existia algo ainda a ser tratado. Antes daquela situação. Ela fala, olha, se o Senhor, a minha petição é a seguinte, eu queria que o Senhor e o Amã viesse ao banquete que eu tenho preparado no dia de hoje.
Ela chama para aquela situação o rei e chama quem mais? O Amã, que era o importunador dos judeus. Isso aqui fala muita coisa para a gente, pessoal. Tem pessoas que estão trazendo para determinada história gente que não tem nada a ver. E você não vai resolver o problema desse jeito. Consegue compreender isso, sim ou não? Tem pessoas que têm coisas para resolver com outras e ela começa a envolver outras pessoas que não têm nada a ver. Nós temos que ter a cabeça no lugar, a consciência das coisas, que aquilo que eu preciso resolver com aquela pessoa é com ela. Não adianta eu querer ficar terceirizando ou mandando um recado, porque isso não vai adiantar nada, isso vai causar mais problemas ainda. O que a Bíblia diz? Que um abismo chama outro abismo. Uma situação difícil vai acarretar em outra situação difícil. Então, ao invés de envolver outras pessoas de fora, ao invés de envolver situações, ela mesma vai lá, fala com o rei, que era que poderia acabar com aquela sentença, e ia falar também com quem? Com Amã, que havia programado aquela sentença. É com eles que a situação tem que ser resolvida. Eu acredito que muitos problemas de famílias poderiam ter sido resolvidos lá mesmo entre eles. Mas aí comentou com mais não sei quem, que é parente de 2º grau, mais não sei quem que é parente de 3º grau. Daqui a pouco a família toda está sabendo. Ah, estão quase separando, tu sabia? Aí a pessoa ainda acha ruim porque comentaram, né? Que está quase separando. Mas por que acha ruim? Se expôs. Você concorda comigo, sim ou não? Se não quisesse que ninguém soubesse, tratava entre quem? Entre si. Se eu não quero que os meus problemas sejam expostos, eu vou tratar com quem me diz respeito a tratar daquele negócio. Amém, gente? Tem pessoas que precisam amadurecer para isso. A Esther temia a Deus e ela entendia. Não adianta eu falar com ninguém. Preciso tratar disso primeiro diante de Deus e diante das pessoas que podem resolver essa situação. E quem eram os responsáveis? O rei, o Assuero, e o Amã. Ela diz, eu quero preparar um banquete para me sentar com a vossa excelência, rei, e com o Amã. Ainda hoje. Aí vem o versículo 5. Olha só que interessante. Versículo 5. Então disse o rei, fazei apressar a Amã, que cumpra um mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse, a minha petição e o meu requerimento é, olha só, se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecia ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Ela teve uma segunda oportunidade. A primeira oportunidade que ela teve foi quando ela pediu autorização para entrar, o rei estendeu o cedro. Beleza. Hoje à noite eu quero preparar um banquete. Pois bem, ele atendeu a petição dela. Eu vou, manda apressar o Amã que nós vamos. Apressaram lá o Amã. Ó, Amã, tem um banquete ali para você, o rei e a rainha. Opa, que honra. Vamos lá. Chegando lá, estão os dois, já comeram o banquete, né? Aquela coisa toda, aquela alegria. Aí ele pergunta, o rei, sim, eu já estou farto, estou satisfeito. Prepara aí, me diz o que tu quer, mulher. Qual é a tua petição, rainha? Me diz e será feito. Até metade do rei. Diga. Ah, rei, o meu requerimento é esse. A minha petição é... Aí você percebe aí, ó, leia na Bíblia comigo, versículo 7. Tem 2 pontos, né? O meu requerimento, a minha petição e o meu requerimento é... Quando ela fala isso aí, parece que no versículo seguinte ela vai já falar, né? Do requerimento dela. Só que aí ela dá mais uma enrolada, vou usar esse termo, tá? Ela dá mais uma enrolada. Se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecia ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, ela ia dizer, né? Aí ela fala, venha o rei amanhã. Vamos para a cena do próximo capítulo, em outras palavras. Ele esperava que fosse agora, e ela teve o discernimento, ainda não é o momento.
Se eu for falar que alguma coisa agora, vai ficar a palavra de Amã contra a minha palavra. Vai ficar o requerimento de Amã contra o meu requerimento. E eu não tenho muitas provas. Então, rei, amanhã eu quero preparar um outro banquete. E aí amanhã, depois do banquete, eu falo. O rei fez o quê? Joinha. Né? Se inscreva, deixe seu like. Joinha, né? Beleza. Ele aceitou aquela petição dela. Amanhã eu volto. E amanhã você me diz qual é a tua petição. Isso aqui foi uma oportunidade dela ganhar tempo, gente. E dela deixar Deus trabalhar naquela situação. Porque tem gente que às vezes ela quer fazer as coisas que quer que aconteça rápido. Ela não espera Deus trabalhar. E tem coisas que você vai falar imediatamente, é recíproco, rapidinho recebe. Agora tem coisas que você for falar, vai ficar por isso mesmo. Tem que ter sabedoria e discernimento sobre quando agir e quando deixar de agir. Ela esperou aqui, ela disse, amanhã, daqui para amanhã, o meu Deus vai dar uma direção. Daqui para amanhã, a esse horário, quando eu estiver diante do rei de novo, oferecendo um banquete, eu tenho a certeza que Deus vai me dar uma direção. Que Ele vai abrir porta, vai dar uma direção para resolver essa situação. Aí ela volta lá para o seu habitat novamente. O rei volta para a sua câmara de rei. O Amã volta para a sua vida lá de capitão entre os homens. E assim a vida segue. Aí vem o versículo de número 9. Vamos avançar. Então saiu Amã naquele dia. De que forma? Alegre e de bom ânimo. Mal sabia ele que estava por vir, né? Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara e nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Como eu falei para você, essa rixa que ele tinha com o Mardoqueu já não era de agora. Se você for parar para analisar, em nenhum momento o Mardoqueu abriu a boca para falar contra Amã. Mas o Amã já vinha preparando contra Mardoqueu, ó, das antigas. Por isso que tem que ficar em paz, gente. Pastor, eu sei que tem gente que está fazendo coisa contra mim. Fica com seu coração em paz. Você está servindo a Deus, mal nenhum chegará a ti, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. É a palavra que diz isso. Não é coisa de homem. Isso aqui é compromisso de Deus com aqueles que temem a sua palavra. Aí, vem o versículo 10. Amã, porém, se refreou, ele estava com ódio, né, do Mardoqueu, queria, se fosse possível, matar ele, né? Mas ele se refreou e veio à sua casa. E enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo o que o rei o tinha engrandecido, e aquilo que eu tinha exaltado sobre os príncipes servos do rei. Disse mais Amã, tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, né, se orgulhando. Só eu fui lá no banquete do rei e da rainha. Também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta ele tinha um ódio ferrenho. Ele podia estar na melhor posição, ele podia ter o cargo que fosse, podia estar sendo beneficiado da forma que estivesse. E mesmo assim ele estava com ódio de quem? De Mardoqueu, que não tinha posição nenhuma, só vivia na porta do rei. Você já viu pessoa que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada? Hã? Pessoa que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Se for falar de hierarquia, se for falar de posição, de condição, de rendimento, ele era uma pessoa que estava por cima, gente. Ele era o capitão do rei. Um homem que tinha honras, que tinha servos à sua disposição. Ele disse, eu posso estar da melhor maneira possível, mas eu não estou satisfeito vendo aquele homem na porta do rei. Você vê que é inveja, né? A pessoa tem inveja de alguém que não tem o que ela tem. Mas tem uma coisa que ele não tinha e o Mardoqueu tinha. Era Deus no coração. Amém, gente? Por isso que tem muita gente por aí afora que tem raiva de crente. E com raiva por quê? Nós nunca fizemos mal para ninguém. É ou não é verdade? A não ser para a sogra ou para as pessoas próximas. É ou não é verdade? A gente faz mal para as pessoas próximas às vezes. É ou não é verdade? Ou é a pessoa de longe que me faz mal? Não, são as pessoas de perto que a gente tem contato. São elas que às vezes mexem conosco e amamos e odiamos, né?
em determinados momentos. Tem hora que dá vontade de matar, é assim os filhos, né? Tem hora que dá vontade de abraçar. Os meus estão pequenos, mas tem hora que dá vontade de bater. Ou uns amorzinhos de pessoa, mas tem hora que dá vontade de bater, que não se aquieta, não quer dormir, não quer ir pro quarto deles. Ô menino, vai pro teu canto, deixa-me em paz. É uma... Mas é uma bênção na vida da gente, né? As pessoas de perto é que mexem com a gente, não é de longe. Aí ele ficou chateado. Aí vem o versículo seguinte, 14. Isso aqui me chamou muita atenção. Então, lhes disse Zeres. Zeres, né? Zeres era a mulher do Amã. Olha o que ela disse. E todos os seus amigos. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura e amanhã dize ao rei que enforque nela quem? Mardoqueu. E então entra alegre ao rei, ao banquete, e esse conselho pareceu bem a Amã e mandou fazer o quê? A forca. Olha que coisa séria. O Amã era um cidadão mau. Tinha raiva de quem nunca tinha feito nada para ele. Mardoqueu nunca fez nada para ele. Só não reverenciava. E nós estamos sujeitos a isso hoje, sim ou não? Tem pessoa que vai com a nossa cara, tem gente que não vai fazer o quê? Você vai ficar chateado? Aquele vizinho não gosta de mim. Ô, meu irmão, ele não paga nossas contas, né? Não paga. Então fique em paz, glória a Deus. É tipo na igreja. Tem irmão que não fala comigo. Ô, alegria. Ô, tristeza. Fazer o quê? Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não gosta. Fazer o quê? Ficar com o coração em paz, nunca fiz mal para ninguém. Então meu coração em paz. Aí ele vai para casa. Preciso fazer alguma coisa. Ele já estava com a intenção de fazer o mal. E ele encontra pessoas que fazem o quê? Se junta com ele. Os amigos, que era mais amigo da onça, né? Que é amigo de verdade, tira a gente do sufoco. Tira ou não tira? Não leva a gente para impiedade, não. Aí ele vai lá e aceita aquela proposta. O que a mulher dele disse? Faz o seguinte, pega uma forca. Manda preparar uma forca, 50 côvados de altura. 50 côvados de altura, gente, é quase 25 metros, né? Imagina, é 25 metros assim. Aqui daqui para cima deve ter uns 7 metros, não sei. Imagina 25 metros aí, você pendurado numa forca. 50 côvados é isso. Meio côvado é 50 centímetros, em média, 44 centímetros. Então vamos colocar entre 20 a 25 metros. Era a altura da forca que ele queria preparar. Pro Mardoqueu, perdão. Aí ela vai e sentencia ele a fazer aquilo. Ela cumpriu, infelizmente, né, uma palavra de impiedade. Eu quero abrir rapidinho com você, deixa aqui que a gente volta já. Eu falei que a gente não ia em outro texto, mas me fez recordar aqui de Provérbios 6. Vamos lá rapidinho? A gente volta aqui já já. Deixa marcadinho aqui. Provérbios capítulo 6. Ele se juntou com a mulher que era pior do que ele. Que era conivente com os erros que ele praticava. Olha só. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16. Olha o que está escrito aí, ó. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos lá. Primeiro, olhos altivos, quer dizer, olha para os outros, né? Se achando superior, coisa parecida. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Eles queriam fazer isso, né? Derramar sangue inocente. Gente que nunca tinha feito nada de errado. Aí vem o seguinte. O coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. 19. E testemunha falsa que profere mentiras. Né? Chega lá e fica sendo testemunha falsa de algo que ela nem sabe. E ele fala, e o que semeia contenda entre irmãos. É claro que o Mardoqueu não era irmão de Amã, mas eles faziam parte do mesmo reino, apesar deles serem diferentes, né? Os dois estavam debaixo do reinado do mesmo rei, do Assuero. Tanto ele como capitão, como o Mardoqueu, como um homem estrangeiro que estava morando ali. Que era representante de um povo, que era o povo judeu. Aí ela vai e semeia isso. Ele já está com ódio e ela faz o quê? Termina de colocar lenha na fogueira. Aí ele fica doido, né?
ele vai querer preparar uma cilada para matar o Mardoqueu no dia seguinte. Mas lembra de Esté? Ela disse, no dia seguinte, o rei vem aqui com Amã que eu vou preparar o banquete, aí eu falo da minha petição. Ele nem imaginava. Nem imaginava. Aí voltemos lá. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Vamos avançar. Esté, capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E se achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, os da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem é que está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a quem? A Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Perceba você uma coisa. Ele estava lá no pátio justamente preparando a forca e iria falar com o rei para enforcar o Mardoqueu. E depois disso ele ia para o banquete. Depois desse enforcamento, ele ia lá para o banquete, como a mulher dele falou. Então você enforca ele, você vai para o banquete alegre. Você vai lá feliz, porque você matou o teu inimigo. Aí, ele preparou essa forca. Só que a Bíblia fala no versículo 1 aqui, que aquela noite anterior, o rei não conseguiu dormir um pingo sequer. Você sabe o que é isso? A petição daquela mulher que ainda nem tinha falado nada. A petição de Esté, que já estava em atuação no mundo espiritual. Amém, gente? Ela não tinha falado com o rei, mas ela já tinha falado com Deus. Essa é a diferença. Ela não tinha falado com o rei, mas ela já tinha falado com Deus. E aí, naquela noite, o rei vira para um lado na cama. Fica imaginando umas pessoas que têm insônia. Gira para um lado, gira para o outro, não dorme. Né? E olha que não tem nenhuma zoada por perto, né? Tem gente que se tiver zoada não dorme. Né? Eu durmo até um triturador bem perto dos meus ouvidos, eu durmo tranquilo. Né? Fala igual os amigos do interior, tranquilo. Não é nem tranquilo, é tranquilo. Aí tá lá, e aquela coisa, não consegue dormir, vai para um lado e para o outro. Meu Deus, não vem o sono, diabo é isso. Aí ele lembrou. Me traz os livros das crônicas, deixa eu dar uma olhada. Pegou o livro das crônicas lá, trouxeram para ele. Ele começou a olhar o livro das crônicas. Ele vai justamente no local que estava escrito, era como se fosse uma ata. Ele pega aquela ata, aquela crônica, aquele livro lá e olha. O que foi que fizeram por esse rapaz aqui, chamado Mardoqueu, que me livrou da morte? Porque esse Bigtã e Teres queria me matar. Eu me lembro desse caso. Fizeram alguma coisa por ele? Ah, não, rei, não fizeram nada. Ah, é? Então tá bom. Quem que tá lá no pátio? Aí é que entra o Amã de novo, né? Ah, quem tá lá no pátio é o Amã. E ele estava lá, já feliz, né? Preparei a forca, agora vou até onde o rei. Aí chega o versículo seguinte, 5. E os jovens do rei lhes disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhes disse, o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã, no seu coração, disse no seu coração, de quem se agradará o rei, que lhe fará honra mais do que a mim? Né? Igual aqueles desenhos que as crianças gostam de assistir, né? Espelho, espelho meu, alguém mais bonito do que eu? Né? E tem muita gente mais bonita do que eu. É uma verdade. E a pessoa se acha. Né? Mas está lá, versículo 7. Pelo que disse Amã ao rei, olha o que ele disse. Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei costuma vestir. Monte também ao cavalo em que o rei costuma andar montado. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores dos senhores. E vistam-se deles aquele homem de cuja honra o rei se agrada. E levem a cavalo pelas ruas da cidade. Apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para quem? Para quem, igreja? Para com os judeus Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e que coisa nenhuma deixastes cair de tudo quanto disseste. Ele pensou,
esse cara sou eu, né? Deu uma de Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Ele só deve estar falando de mim. Eu sou o cara que o rei se agrada. Eu sou o segundo aqui. Como é que ele não vai se agradar? De quem é outra pessoa que ele pode se agradar mais do que a mim? Ele ficou com aquela soberba dentro do coração dele, achando que era ele, né? Aí ele falou tudo que ele queria, né? Ele estava com inveja até do rei, gente. Você percebeu aqui na leitura que ele só queria as coisas que o rei estava usando? Sim ou não? O que ele queria? Veste do rei, cavalo que o rei anda pela cidade, príncipes da alta classe para poder levar ele, né, pela cidade. Tudo que era do rei ele queria. Diabo invejoso. Ele estava com inveja do judeu lá, do Mardoqueu, mas lá no fundo ele também estava com inveja do rei Assuero. Se ele pudesse dar um golpe de estado, ele daria. Ninguém dá golpe de estado com batom, né? Mas isso é outra coisa. Isso aí deixa pra lá. Está sendo resolvido já. Né? Mas ele queria dar um golpe de estado se fosse possível. Se fosse possível, ele iria lá e faria. Aí ele pensa, é comigo esse negócio. Aí o rei disse, olha, você não vai deixar nenhuma dessas palavras que você falou cair por terra. Vai lá e você, como é o homem da alta classe aqui, você vai andar com Mardoqueu, o judeu, pela cidade. Olha a cara dele caindo, ó. Né? Olha a cara dele caindo, achando que ele era alguma coisa. Isso aqui dá uma lição muito grande pra gente, pessoal. Os que temem ao Senhor nunca serão envergonhados. Agora, aqueles que praticam o mal, o fim deles vai ser sério. Por isso que se a gente puder ajudar algumas pessoas por aí afora, seria importante a gente fazer. Enquanto você tem tempo de ajudar, tem pessoas que você sabe, essa pessoa é muito boa, só que ela é muito soberba. Ela acha que ela é melhor do que todo mundo, que ela não erra, só os outros. Você conhece gente assim? Que acha que só os outros erram, ela não erra nunca? Perfeccionista, né? Até demais. Mas você vai ver a vida da pessoa, é uma tristeza. É uma tristeza. Coisa triste foi aquela situação em que ele ia viver agora. Para o Mardoqueu era uma honra, mas para ele uma tristeza. Aí vem o versículo de número 11. Então Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu Mardoqueu, levou a cavalo pelas ruas da cidade, pregou diante dele. Assim se fará o homem cuja Deus honra, o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, como sempre, né? Mardoqueu simples, recebeu aquela honra do rei, e ele volta para onde? Mesmo lugar. Você vê que as pessoas simples, elas são assim? Elas não se ensoberbecem, mesmo na posição alta, elas mantêm a mesma pessoa que elas são. Ó, simples, mesmo jeito. Mantém a mesma postura. Essa é uma coisa que a gente tem que pleitear pra gente, pessoal. Tem gente que se ela crescer um pouquinho na vida, ela esquece dos outros, ela esquece quem ela é. Ela muda até de postura. Ela não é a mesma pessoa. Ela sem dinheiro é uma coisa, ela com dinheiro é outra. Ela com poder é uma coisa, ela sem poder é outra. O Mardoqueu aqui, com poder ou sem poder, ele era a mesma pessoa. Saiu de cima do cavalo, ele volta para onde? Para a porta do rei. Sim, senhor rei, você está precisando de alguma coisa? Ou vai lá comprar um cafezinho para mim. Ou volta, tranquilo. Que a gente tem esse coração, gente, de servo. Que independente de onde chegar, nós vamos manter a mesma postura sempre. Isso eu peço para mim sempre. Sem demagogia. Mas eu peço isso para mim sempre. Dependendo de onde chegar, coraçãozinho, simples, respeitador. A irmãzinha da igreja é minha vozinha. A irmãzinha que tem idade de ser minha mãe é minha mãezinha. Tem idade de ser minha irmã, eu trato como minha irmã, com todo respeito. E por aí vai. Glória a Deus, gente. E ele ficou em paz. Aí vem uma dor de cabeça grande. 12. Então, depois disso, voltou Mardoqueu para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para a sua casa, angustiado e coberta o quê? Com vergonha. Ele cobriu a cabeça com... Eu dei uma volta com o judeu, né? Alguém que eu queria matar, eu estive honrando. Deus faz essas coisas, gente. Pessoas que querem lhe prejudicar, elas vão te honrar. Você pode ficar em paz. Você toma posse disso, sim ou não? Só 2 tomaram posse aí. Pessoas que querem ver a sua morte, daqui a pouco elas vão estar junto com você, lhe servindo, lhe ajudando. Se for possível, lhe auxiliando. Isso é normal. O mundo dá volta, já ouviu esse termo, né? O mundo dá volta. Eu, como pregador, estive numa época aí, teve alguns colegas de ministério, chegavam para mim e falavam: irmão, não sei o que, vou te botar embora de volta para Bacabá, irmão. Ego.
Só porque às vezes esqueci de limpar um lugarzinho, esqueci de limpar o corredor. Ô, rapaz, eu vou te mandar embora de novo, miserável. Hoje chega para mim, e aí, meu pastor? Eu digo, meu pastor, vai para lá. Não tem nada de teu pastor é o pastor Jamil. Eu sou só servo aqui também. Igual você. Não vem com esse papo do meu lado não, que do coxinha eu já conheço a história. Do Doquinha também. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. O negócio de meu pastor para lá. Não é ovelha. Mas só para você entender a coisa. O mundo dá voltas. Por isso nunca machuca ninguém, gente. Se você... Não é que a pessoa esteja errada. Você fala com todo respeito. Eu costumo ser assim. Se eu estou errado, eu vou lá, olha. Às vezes eu sou até corrigido. Não, você falar sério com as pessoas, não vou te respeitar. Sim, senhor, eu vou lá. E aí, gente, tudo bem? Eu ainda tenho essa deficiência comigo. Tem que melhorar também um pouquinho. Tem hora que tem que ser um pouco mais duro, né? Mas a gente precisa entender esse respeito que a gente tem que ter pelo próximo. Um dia você vai precisar. Volta lá com a cabeça coberta, envergonhado. Meu Deus. Seguinte, já estou terminando. Então contou Amã a Zeres, a sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhes disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairá. Eles mesmos perceberam. Se Amã, não adianta contra esse homem aí, se ele serve a Deus, pode esquecer. Você não tem a mínima chance contra ele. Você vai cair diante dele. É bom quando os inimigos reconhecem isso, né? Que contra nós eles não podem nada. Eu prego aqui nos cultos de sexta-feira para as pessoas. Eu falo para você, você tem uma vida no altar diante de Deus, a entidade vai... Tem gente que tem medo, né? Eu vou botar meu nome lá no terreiro de Macumba. Pode botar, quando chegar lá, a entidade vai dizer, no nome desse aí eu não posso tocar, não. A entidade mesmo vai dizer, o nome desse aí eu não posso tocar. Esse daí é ungido de Deus. Amém, gente? Agora tem uns que se ele disser, isso daí está na minha mão já. Não precisa nem trazer o nome, ele já está aqui. Né? Ele já está aqui, não precisa nem trazer o nome. Já está aqui, já me serve. As práticas deles condizem com isso. Capítulo 7, versículo 1. Vamos aproximar do final. Terminando e não termina, né? Tem mais coisa. Capítulo 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté no segundo dia do banquete do vinho. Eles tiveram agora o Amã, depois daquela situação, né? O rei até então não sabia de nada, mas aquele acontecimento já havia ocorrido, né? Do Mardoqueu ser honrado por aquilo que havia acontecido. E a forca estava preparada. Naquela primeira petição que a rainha Esté teve, na primeira vez que ela se prepara para o jantar ali, ela não tinha ainda o que falar. Lembra do que eu falei no início? Se ela falasse, era a palavra dela contra a palavra de Mardoqueu. Agora não. Agora as coisas mudaram. Agora ela já tinha algo a favor. O dia tinha passado e Deus tinha trabalhado na situação. Vê se deixa o tempo passar, deixa Deus agir, que Ele está trabalhando. Versículo 2. Então disse o rei a Esté no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achar graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Ela pediu: eu quero só a minha vida como petição, e o meu povo todo, os judeus, como requerimento. Ela vai explicar: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por serva nos vendessem, calar-se-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Ela disse: olha, nós estamos aqui para servir ao rei. Ainda que o Senhor nos venda como escravo, ou faça alguma coisa, mas deixa a minha vida como petição. Eu peço a minha vida como petição. Se for me destituir do cargo de rainha, para mim, tanto faz como tanto fez, quero ficar viva. E o meu povo também. Só isso que eu peço para o rei. É a única coisa, porque nós somos vendidos. Como assim? Nós somos colocados à beira da morte, né? Pelo edito que foi promulgado pelo rei, sem saber, e com a autografia lá do capitão do Amã. Aí ela vai explicar mais, versículo 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? Ele não sabia, né? Quem é esse? E onde está esse
cujo coração o instigou a fazer assim. E disse Ester: o homem, o opressor, o inimigo, é este mal? Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jantar do palácio, para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha perante sua vida. Perante a rainha pela sua vida. Porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Ele ficou perturbadinho. Quando ela fala que quem havia requerido tudo aquilo era o Amã, que ele tinha preparado toda aquela situação, o rei, enfurecido, não ficou ali para não matar ele de primeira, né? Vai lá para o jardim do palácio, fica lá com subindo aquela ânsia, né? De fazer justiça. E o Amã vai lá para os pés da rainha Ester e começa a pedir ajuda, a pedir misericórdia. Porque ele sabia que lá vinha a sentença. Ele sabia que lá vinha a sentença. E ele ficou nessa situação, pedindo misericórdia. Só que agora já era tarde. Quanto ele podia ter tido misericórdia, deixasse aquilo de lado, resolvesse a situação com as pessoas, ele não fez. E agora, porque o jogo virou, ele está lá pedindo misericórdia? Tem gente que é assim, pessoal. Tem gente que você dá misericórdia para ele, só porque a Bíblia diz que tem que dar misericórdia. Mas você quer aquela pessoa bem onde? Bem longe. Bem longe. Porque na hora que ela tiver de fazer o mal, a oportunidade ela vai fazer. Ela vai fazer. Se não houver uma conversão de verdade, ela vai fazer. Ela não muda assim de uma hora para outra. Ele vai lá, pede misericórdia, aquela coisa toda. Aí vem o versículo de número 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? O rei pensou, ele vai querer forçar a rainha agora a ter alguma coisa, né? Aí falou: saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Cobriram o rosto dele, né? Então disse Arbona, um dos eunucos que serviu diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à cidade, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou o feitiço voltou contra o feiticeiro. Aqui findou a história desse homem. A história do judeu Mardoqueu, da rainha Ester, do Assuero continuou. Mas a história de Amã cessou. Tudo aquilo que ele havia plantado, ele colheu, gente. As pessoas que não temem a Deus, elas já têm um destino para elas. O pastor pregava aqui no culto das 8 da manhã sobre o Acã e sobre a família de Acã. A família de Acã foi conivente com os pecados do Acã. Que ele leva a capa babilônica, que ele leva muita coisa para dentro de casa, a família viu aquilo e não denunciou. O Ananias vai lá, diz para o Pedro que vendeu a casa por tanto valor. Aí quando chega a Safira, ao invés dela falar a verdade, ela fala a mesma coisa. Ele diz: ó, tá ali os pés dos que levaram teu marido agora há pouco, agora é a tua vez. E ela morre também. Porque foram coniventes com o mesmo erro. E esse homem aqui foi conivente com o erro, fez o que não servia e pagou um preço muito alto porque não teve temor de Deus. E quem teve temor, você viu a diferença, viu ou não viu? Essa é a diferença que tem que ser vista hoje na nossa vida. Amém, gente? Se prepararem alguma coisa contra ti, fique em paz. Sexta-feira eu pregava sobre isso. Isaías 54, 17. Rapidinho para a gente terminar. É de participar da Santa Ceia. Isaías 54, 17. Vamos lá? Quem está na tela? Isso. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, o que você vai fazer? Tu a condenarás. Foi o que eles fizeram. Passar 3 dias de jejum, foram diante do rei e condenaram aquela língua maldita que se levantaram contra eles. E esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de mim diz, a herança é essa diferença. Glória a Deus. Essa diferença tem que existir, gente. Nós vamos ser inscritos no memorial de Deus, né? Esse memorial aqui é simbólico. Onde seu nome está escrito. É simbólico.
Existe um memorial diante de Deus que vai ser para aqueles que fizeram a diferença. Por isso que hoje nós vamos ficar com o coração em paz. Estou servindo a Deus, estou andando na palavra, estou fazendo o que a Bíblia diz, estou cuidando da minha família, estou cuidando dos meus negócios, estou honrando a Deus. Acabou. Ah, mas estão mexendo comigo. Perca de tempo. Resolve sua vida aí que eu resolvo a minha aqui. Vamos embora seguir. Senão tu vai pegar em fio pelado. Glória a Deus, gente. Nem é ameaça para ninguém. Mas você tem que ser mais categórico até com as pessoas que você percebe que de alguma forma mexe com você. Ah, meu amigo, segue sua vida, eu sigo a minha, te respeito, você me respeita e acabou. Nossa vida segue, senão o negócio vai ser brabo pro teu lado. Igual o Leandro Marques, né? O negócio vai ser brabo pro teu lado. É o rapzão, canta aquele negócio. Então, guarda isso no seu coração hoje. Nós precisamos ter uma vida de temor e nós vamos fazer a diferença. Como Esté fez a diferença no seu tempo. Foi por um acaso que ela se tornou rainha? Não. Então, tudo aquilo que vai acontecer tem um propósito. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Amém?